Meus queridos amados irmãos, aqui sou eu, jornalista Eliseu Rosa, blogueiro, pastor da Assembleia de Deus de Salvador, ministro da Assembleia de Deus da Conframadeb, e conosco está o pastor presidente da Assembleia de Deus em Campo Formoso, em Lagoa, Laje dos Negros, pastor Neemias. Bom, pastor Neemias, irmãos, todo mundo já conhece ele do grupo, ele é do grupo Adesal News, e ele foi uma das vítimas do pastor Francisco Pereira e Valdomiro Pereira. Ele era presbítero, dirigente de uma congregação lá nesse local, lá em Campo Formoso, distrito Campo Formoso, e o estatuto lhe deu direito para ele ser candidato a diretor da igreja, pastor presidente da igreja. Ele saiu candidato e 90% da igreja votou nele, e ele virou presidente da igreja, né? Hoje ele é pastor, né? E aconteceu que a convenção foi lá para poder impor e tirar ele à força do campo dele. A igreja aceitou ele era pastor da igreja, eleito democraticamente. O que aconteceu? A CEADEB enviou lá seus acerclas, enviou lá seus chacais para tentar tirar o pastor da igreja. Ele vai contar rapidinho, resumindo, um pouquinho do que aconteceu. São vítimas por toda a Bahia do pastor Valdomiro. Todo mundo sabe que eu nunca escondi isso, que ele é corrupto, aquele que tentou, né, esculhambar o governador, acusando o governador de tráfico de influência. Esse Valdomiro Chico Pereira, que foi denunciado na Polícia Federal, denunciado no Ministério Público Federal. Pastor Neemias, conta um pouquinho essa perseguição em que o senhor foi perseguido pela convenção através dos irmãos Pereira. Tudo bem. Então, como o pastor Eliseu já começou a falar, lá eles entraram com dois processos. Eles entenderam que o estatuto da igreja estava me beneficiando, eles entraram com um processo para anular o estatuto da igreja. E o outro processo, eles entraram dizendo que eu não pertencia lá à igreja e pedindo ao juiz que me afastasse da igreja. Só que Sou primo. Quando eles entraram na justiça, eu fiquei na obrigação de fazer a defesa. Eles chegaram a contratar 5 advogados, eu não tinha dinheiro, mas Deus me ajudou levantando lá um advogado da cidade de Campo Formoso, doutor Evanilton Gomes, que simplesmente eu paguei uma pequena taxa, posso dizer assim, e as taxas da justiça, e esse advogado tomou conta do caso, não me cobrou mais nada, e nós chegamos até o fim. Então, na primeira audiência, o juiz deu a causa por ganho. Eles não se conformaram, recorreram, e quando eles recorreram aqui para Salvador, depois, mais tarde, o tribunal deu o resultado de 3-0. Agora, antes disso, parece que eles, a mandado do pastor Valdomiro e Chico Pereira, eles invadiram as igrejas lá, mesmo perdendo, eles tinham invadido a igreja, é verdade? Quando saiu o resultado da primeira instância, o pastor que estava lá era um pastor por nome Aldo, foi embora, e eles mandaram para lá um outro pastor por nome Selemias, e esse camarada reuniu algumas pessoas da comunidade e outras mais, e invadiram a igreja, quebraram os cadeados, quebraram a fechadura e entraram para dentro da igreja. E mais tarde o juiz me deu novamente a reintegração de posse. Então houve reintegração de posse pela justiça, porque os acerclas dos chacais de Valdomiro, aqueles pastores que são puxa-saco dele, que faz o jogo sujo dele, são os pastores que fazem o jogo sujo, foram lá, invadiram as igrejas de Deus, das Assembleias de Deus, eles invadiram a igreja, tentando tomar força, mesmo você com a ordem judicial, mesmo você ganhando a justiça, eles invadiram as igrejas. É verdade, o juiz até, ele chama de desobediência à decisão judicial. Sim. Né? Então, eles são acostumados a fazer isso, eles sempre desobedecem a decisão judicial. Então o juiz me deu a igreja de volta, e nós estávamos aguardando o resultado do tribunal, como eu já falei, então o resultado foi de 3-0. Eu não posso dizer que nós estamos lá sossegados, porque eles continuam fazendo uma grande perseguição para tentar afastar os fiéis e o povo da comunidade de participar dos trabalhos. A cúpula, os acerclas e os pau-mandados do Valdomiro continuam perturbando o campo lá,
tentando prejudicar o seu ministério, prejudicar a igreja a qual você é o presidente. Até hoje, eles investem tentando prejudicar o senhor. Esse é o alvo deles. Quando eu chego Tirar crente da sua igreja, chamar os crentes, crentes, começar a inventar calúnia, defamação. É verdade. Essa é a forma que eles trabalham. É os modus operantes dessa gestão, desculpe os amigos, mas é os modus operantes dessa gestão de Valdomiro Pereira da Silva. Modus operantes. Quando a gente chega em um povoado para abrir um trabalho onde não tem ninguém, aí logo eles chegam para perturbar. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui conversando com o pastor Neemias, uma das vítimas de Valdomiro na Bahia, e ele está relatando o que aconteceu. A ideia deles é destruir, é saquear as igrejas, é tomar os patrimônios da igreja, mas aqui na região onde o pastor ele está à frente, os membros da Assembleia de Deus venceram. Os fiéis da Assembleia de Deus venceram o Valdomiro, venceram na justiça e venceram na vida espiritual. O pastor continua pastor presidente lá, a igreja está em paz, né? Não está mais nas amarras do Valdomiro Pereira da Silva. E graças a Deus pela sua vitória, pastor. Obrigado. Espero que a Bahia se liberte, né, dessa escravidão chamada SEADEB, a qual o presidente vem destruindo a fé dos pastores, tirando a força pastores da igreja, cometendo vários tipos de coisas erradas, vários tipos de ilicitudes, e nós aqui do jornal É Brasil News, nossa rádio online É Brasil News, continuaremos incessantemente denunciando esses pastores da SEADEB, que fez o que fez com esse pastor aqui, tentando destruir o ministério do pastor, tentando tomar o patrimônio da igreja. Membro da Assembleia de Deus da Bahia, pastor da Assembleia da Bahia, cuidado, Valdomiro não é homem de Deus, Valdomiro ele é um mercenário. A mesa diretora da SEADEB é uma vergonha para o Brasil e para a Bahia. Mas o senhor queria acrescentar alguma coisa, pastor? Eu queria deixar um conselho para o pastor Valdomiro. O meu conselho é que ele renuncie. É a coisa mais importante ele renunciar, como faz os ministros de governo. Os ministros renunciam para evitar problemas, para que não venha trazer uma dificuldade grande para o país e para o governo, ele sempre renuncia. Então, o meu conselho é que o pastor Valdomiro renuncie para salvar a situação da Assembleia de Deus no estado da Bahia, porque enquanto ele estiver à frente da convenção, a gente sabe que as coisas não vão bem. Bom, estamos entrevistando aqui o pastor Neemias, esse homem íntegro, abençoado, vítima do Valdomiro e a gangue dele ali da SEADEB, né? E graças a Deus ele foi vitorioso na justiça. Parabéns ao juiz que deu causa ganha a ele, parabéns ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a turma que deu causa ganha a ele. Aí vocês estão vendo a situação das Assembleias de Deus na Bahia, esse caos que está vivendo a Assembleia de Deus é perpetrada pelo senhor Valdomiro Pereira da Silva. Muito obrigado a todos vocês. Eu acho que ele deve renunciar ao cargo, ele não tem mais moral, nem espiritual, nenhuma de continuar a presidência da Assembleia de Deus em Salvador e da SEADEB. Meus amigos, muito obrigado. Eliseu Rosa, aqui de Feira de Santana, para o jornal online e a rádio online É Brasil News. Um abraço a todos. Fora Valdomiro, fora corruptos. Muito obrigado, pastor. Por nada. Tenha uma boa tarde a todos.